Bem-vindos à nossa análise de hoje. O material é o livro Bíblia, A Fábrica de Absurdos. A História de Jesus sob uma lente ateísta, do Jorge Guerra Pires. Isso, disponível na Amazon, Google Play, fácil de achar. E o nosso foco aqui é entender como o livro desmonta um pouco a figura de Jesus, né? Especialmente aquela imagem mais pacífica que a gente geralmente associa a ele. Exatamente. O livro faz isso usando uma metodologia assim, interessante. Ele compara os evangelhos, os canônicos e outros também. Como se fosse uma aula de literatura mesmo, né? Analisando o texto. Isso. Buscando as tensões, as contradições internas, sabe? É tratar a Bíblia como um texto. Um texto histórico, literário, passível de crítica. Sem aquela aura de intocável. Pois é, lembra até a citação do Saramago que o autor usa, né? Que a Bíblia seria um manual de maus costumes. Pesado. É, e o autor da Bíblia complementa que conhecer o texto a fundo é tipo uma autodefesa intelectual, para não ser manipulado, né? Faz sentido. Bom, então vamos direto ao ponto que o livro levanta sobre essa figura de Jesus. Aquela passagem de Mateus. A famosa, Mateus 10, 34. Isso. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O livro bate muito nessa tecla, né? Critica quem só vê metáfora aí. Totalmente. Ele chama isso de roleta cristã ou hermenêutica da benevolência. Hermenêutica da benevolência, gostei do termo. Explica um pouco melhor. É a ideia de que, diante de uma passagem difícil, como essa da espada, a tendência é, girar a roleta até cair a interpretação mais boazinha. Mais conveniente. Que não mancha a imagem idealizada de Jesus, né? Ignorando talvez o sentido mais óbvio ou incômodo. Exatamente. E aí o livro conecta isso com a história. Será que essa espada foi sempre vista como metáfora? E o que a análise diz sobre isso? Como essa espada teria sido entendida na prática? Bom, a argumentação é que, historicamente, ela foi bem literal para muita gente. O livro aponta, assim, exemplos como as cruzadas, a colonização. Conversões forçadas. Isso, onde a violência e a fé andaram de mãos dadas, né? A expansão do cristianismo não foi exatamente pacífica sempre. Entendi. E ele até compara Jesus com outra figura da época, né? Sim, o Apolônio de Tiana, um filósofo também com fama de fazer milagres, mas que pregava a não violência de forma explícita. E que, segundo o livro, foi meio que varrido para debaixo do tapete. Descartado da narrativa que venceu, digamos assim? Exato. O que nos leva a outra ideia forte do livro, a de que talvez essa imagem do Cristo super pacifista seja mais recente. Uma construção posterior. Tipo um revisionismo moral. Isso, essa é a tese. Uma adaptação para a figura ficar mais palatável para os nossos tempos, sabe? Pós-Holocausto, guerras mundiais, a sensibilidade mudou, né? E como ele sustenta isso? Ele menciona o Martin Luther King Jr., por exemplo. Diz que a filosofia pacifista dele bebeu muito mais de Gandhi, que nem cristão era, do que da tradição cristã dominante da época. Interessante. Pois é. E o próprio King escreveu sobre como muitas igrejas e líderes cristãos foram omissos ou até obstáculos na luta pelos direitos civis. Não era um pacifismo tão onipresente assim na prática cristã, né? Entendi. Então, a figura de Jesus, como outras figuras históricas, teria sido moldada com o tempo. Por interesses, por necessidades culturais, políticas. Essa é a grande sugestão do livro, sim. Ele aponta muito para a dependência das fontes. Quase tudo que a gente tem foi escrito por cristãos para cristãos, né? Filtrado, talvez. E com a supressão de visões diferentes. O livro cita o Evangelho de Tomé, por exemplo. Ah, sim, que tem um Jesus mais filósofo. Isso, mais focado em autoconhecimento, sem tanta ênfase em milagre, ressurreição, coisas centrais nos evangelhos que entraram na Bíblia. Sugerindo que a versão que a gente conhece hoje é só uma das que existiram. A que ganhou a disputa narrativa e política. Exatamente, a que se tornou dominante. Ok. Então, para a gente amarrar as ideias principais aqui. O livro Bíblia questiona a imagem pacífica de Jesus, usando a passagem da espada como ponto central. Sim, e critica a interpretação seletiva, a tal hermenêutica da benevolência. E conecta essa leitura, ou a falta dela, com a violência que marcou partes da história cristã. Perfeito. E fica aquela provocação final, né? Que o livro deixa no ar. Qual seria? Até que ponto a forma como a gente lê textos sagrados, especialmente essas partes mais espinhosas, serve para proteger a instituição, a autoridade religiosa,
Ou para adaptar a figura histórica ao que a gente gostaria que ela fosse hoje. Exatamente. Mais do que para entender o que realmente aconteceu ou o que foi dito lá atrás. Fica a reflexão, né? Quanto das figuras que a gente admira é construção narrativa moldada pelo tempo e quanto é a pessoa real com suas complexidades e contradições originais.